Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor lhe alcance nesta manhã de domingo, dia 9/10 de 2022. Plano anual de leitura: Jeremias capítulo 12, versículo 14, Salmos 79, Provérbios 24, versículo 30 ao 34 e 1 Tessalonicenses capítulo 1. Porção diária tem como título: Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Texto base: Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Na passagem que lemos, o escritor aos Hebreus, ele inicia o versículo 38 dizendo: Mas o justo viverá da fé. E o que nós podemos tirar de lição já dessa primeira parte desse versículo é que nós não vivemos pela vista, não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé, acreditando naquele que nos fez o chamado e que nos chamou para essa gloriosa obra. Assim como um dia Deus fez um chamado também na vida de Abraão. E Abraão acreditou em uma voz a qual ele ouviu. Uma voz que lhe dizia: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Se fosse eu, se fosse você, acredito que nós já faríamos aquela famosa pergunta para Deus: Senhor, para onde? Eu preciso saber para onde. Porém, Abraão demonstrou através das suas atitudes uma fé extraordinária naquele que o chamou. Ele nem perguntou. A Bíblia diz que ele saiu do meio da sua parentela e começou a peregrinar pela terra. E aqui eu quero trazer com você uma reflexão a respeito de uma receita e de um ingrediente para ser um crente vitorioso diante de Deus, assim como Abraão foi. Na receita para ser um cristão vitorioso, um dos principais ingredientes é permanecer. Abraão, ele permaneceu na presença do Senhor. Abraão, ele permaneceu firme no propósito, firme no chamado e firme naquilo que Deus lhe pediu. Para você ter uma noção, segundo a palavra de Deus, para que Abraão alcançasse a promessa de Deus, levou aproximadamente 25 anos até que a promessa fosse alcançada da sua esposa Sara gerar um filho, Isaac. Levou 25 anos. Abraão passou por diversas situações, diversas dificuldades, para que a sua esposa Sara concebesse e gerasse um filho, Isaac. Porém, mesmo com todos esses empecilhos e situações, ele permaneceu firme. E aqui está um ingrediente que vai fazer toda a diferença no seu ministério e na sua vida com Deus. Permaneça firme. A palavra diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Tem um louvor que é muito lindo que ele diz: se tudo está difícil, adore ao Senhor. Tem um louvor muito maravilhoso também: vou passando pela prova, dando glórias a Deus. Querido ouvinte, permaneça. Permaneça firme no seu chamado. Permaneça firme no propósito a qual Deus te chamou. Permaneça firme debaixo da tutela e da supervisão do pastor que Deus direcionou para cuidar de você, para cuidar da sua família, para te orientar, para te aconselhar. Permaneça firme na igreja a qual Deus usou para alcançar e conquistar a sua vida. Infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos nos deixando influenciar pelo nosso eu, pelo nosso ego, e por muitas vezes nós queremos até ensinar a Deus como fazer, como agir. Nós queremos ser autossuficiente e pelas nossas atitudes, muitas das vezes transparecendo uma certa arrogância, nós dizemos para Deus: olha, Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu acho que isso aqui é melhor para mim. Eu acho que essa igreja aqui já não é tão boa mais para mim.
Eu acho que esse pastor aqui já, sabe, ele não é tão sábio mais. Eu já sei mais do que ele. Ah, essa igreja aqui já não serve mais para mim. Ah, esse emprego que o senhor me preparou já não serve mais para mim. Eu acho que aquele emprego ali é melhor. O senhor abriu essa porta aqui, mas eu acho que aquela ali é melhor. E diversos exemplos eu poderia contar para você. Mas essas atitudes nos levam à derrota, nos levam ao fracasso. Por quê? Porque Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Então, querido e amado ouvinte, se você quer ser um crente vitorioso, permaneça naquilo que Deus lhe orientou, permaneça naquilo que Deus te falou. Não tome atitude precipitada, não tome atitude sem a direção de Deus, não tome atitude sem antes falar com Deus. Tenha o temor da palavra, tenha o temor de Deus no seu coração, porque a própria Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Seja sábio, querido ouvinte. Vamos orar? Amado e querido Deus, neste momento, Senhor, eu oro pelo meu ouvinte, eu oro pela minha vida, porque esta palavra é para mim também, papai. Eu preciso ser lembrado que eu sou pó, que eu sou cinza e preciso da sua orientação, preciso da sua graça, sou carente da sua misericórdia, assim como o meu ouvinte. Papai querido e poderoso, nós queremos permanecer, nós não queremos ser cristãos, ó Pai, fracassados, que erram, que falham e que olham para trás, mas nós queremos ficar firmes no nosso chamado, olhando para frente, independente da dificuldade, independente da situação. Nós queremos estar firme naquele que prometeu e nos fez uma promessa. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso e operando Deus, quem impedirá? Eu ouvi esta palavra e eu acreditei nesta palavra, assim como o meu querido ouvinte que me dá ouvido nesta manhã. Que o teu Espírito Santo age em nossos corações, age em nossas vidas, nos convencendo do juízo e do pecado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.